Fala, galerinha. Olha só, dando continuidade, tá, ao nosso conteúdo. Era Vargas, a gente começou a falar, a gente falou do governo provisório e falou do governo constitucional. Em 1937, você tem uma interrupção à democracia, uma interrupção da ordem, da legalidade democrática, e você tem a instalação de uma ditadura no Brasil. A ditadura varguista, a ditadura do Estado Novo, como ficou conhecido. Agora, um novo Estado está para acontecer no Brasil. Já dizia Getúlio e seus apoiadores. Por isso que esse nome. Vamos deixar a velha república para trás. Quando Getúlio se referiu àquela grande parte da República Brasileira, onde as elites regionais elas tinham poderes e comandavam a política no Brasil. Então, é um evento bem marcante que Getúlio vai fazer, assim que assume a partir da ditadura do Estado Novo, ele vai pegar e fazer uma comemoração no Brasil inteiro, queimando as bandeiras regionais, as bandeiras dos estados. Agora é o Brasil, a bandeira brasileira. E comemora a sua ascensão ao poder, lembrando do plano Cohen, né, que foi uma farsa, se descobriu depois, mas na época, né, a opinião pública acreditou que o comunismo ia tomar conta do Brasil e que o Brasil estava ameaçado por uma invasão soviética aqui, uma invasão comunista, que era para dominar o Brasil e acabar com a família brasileira, acabar com a religião brasileira e fazer o Brasil virar comunista, né? Ao longo da história do Brasil, essa relação com esse discurso comunista, né, é muito forte. E aí o pontapé inicial é aqui, com Getúlio Vargas, né? A ideia de que o comunismo vai tomar conta do Brasil e vai ser um pavor para a família religiosa, que o Brasil sempre foi muito religioso, né? Prioritariamente católico, vai fazer com que esse discurso ele ganhe um volume muito grande, certo? Vamos entender o Estado Novo, tá? Vamos lá, segue comigo. Se liga. Em 10 de dezembro de 1937, foi outorgada uma Constituição. O que quer dizer isso? Outorgada. Foi imposta. A Constituição que a gente discutiu lá atrás na outra aula, democrática, que possibilitou o voto feminino, voto secreto, aquela Constituição que foi muito democrática para o período, aquela Constituição foi tida como Vargas como democrática demais. É muita democracia para o Brasil. Né? Então veio aí, né, a Constituição outorgada. E a ideia era conduzir o país sem a oposição, sem que a oposição pudesse ser expressada de forma legal. Então, qualquer tipo de oposição, ela era reprimida. Muito era preso, né? Eram presos, expulsos do Brasil. A Lei de Segurança Nacional passou a vigorar a partir de 1935. Vai ver lá na frente, né? O que era isso, né? Então, Vargas, ele tem uma maquita aqui. Rápido, deixa eu fechar minha porta aqui. A aula em casa é assim, né? O vizinho ataca novamente com sua maquita, né? Tem um professor aqui querendo dar aula, meu irmão. Vamos lá. Então, ó, Vargas ele criou uma lei de segurança nacional que é o seguinte, né? Tudo aquele que contrariasse a segurança do país, ele tinha uma prerrogativa legal que poderia ser, né? Poderia sofrer sanções. Eu acho que eu falei para vocês, né? Graciliano Ramos, o escritor do regionalismo, né? Acho que é a terceira geração do modernismo brasileiro, ou a segunda, não sei, não lembro ao certo, né? Graciliano Ramos, ele foi preso durante o Estado Novo, né? Porque ele era afiliado ao PCB, Partido Comunista Brasileiro. Existia, obviamente, né, gente que acreditava no comunismo e tal, até porque a União Soviética existia nessa época, né, gente? Existia o socialismo real. Existia, tá lá, a União Soviética estava lá. Metade do mundo, praticamente, nessa época era comunista, certo? O Brasil não teve um volume de comunista, né, assim, tão grande a ponto de ser real uma tentativa de implementação do comunismo no Brasil. Isso não sou eu que digo, né? Isso é a história que diz, né? São os fatos que dizem, né? Enfim.
conhecida como a Constituição Polaca, porque foi creditada, ela foi amparada, foi estimulada por uma Constituição de caráter fascista da Europa, ela deu a Getúlio o direito de intervir nos poderes legislativo e judiciário. Então, Getúlio Vargas, ele começou a governar de forma muito forte. Os poderes se concentraram na mão do Executivo Federal. Então, o Congresso foi fechado, né? Você tem uma concentração, uma enorme concentração de poderes na mão de Getúlio Vargas. É dessa forma, por exemplo, no Estado Novo que você vai ter aqui, né, como o braço direito de Getúlio Vargas, aqui em Pernambuco, Agamenon Magalhães. Né? Não existe uma cidade que não tenha uma avenida chamada Agamenon Magalhães. Agamenon Magalhães foi um político muito, muito importante para a história de Pernambuco, né? Chegou a ser ministro do Trabalho de Vargas e foi interventor aqui durou o Estado Novo. Agamenon Magalhães, ele foi os olhos e os ouvidos de Vargas. Ele representou a lógica de governo autoritária, varguista. Certo? Vamos lá. A gente vai ver, né? Getúlio Vargas, ele faz um governo, a gente não pode dizer que Getúlio Vargas foi fascista, né? Mas ele dialogou muito com a ideia do autoritarismo, né? Na década de 30 e 40, né, a democracia estava sendo posta em xeque. Como está sendo posta hoje, né, minha gente, né? Eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades, o tempo não para. Né? Hoje você tem alguns países, né, do mundo questionando a democracia, questionando as instituições democráticas. Isso é uma coisa que está muito atual hoje no Brasil e no mundo, certo? Seja de uma característica mais à esquerda, como na Venezuela, seja mais à direita, né, como na Ucrânia, como no Brasil, né, como nos Estados Unidos, né, onde existe lá o Donald Trump, né, ele representa isso, né, esse ataque às instituições democráticas, né? Isso a gente pode dizer sim, né? Quando você tem um grupo de brasileiros que acende um fogo, né, e pede o fechamento do Supremo Tribunal Federal, foi o que Vargas fez, fechou o Supremo Tribunal Federal e passou a governar ele mesmo, né? Ele fazia tudo, né? Então, assim, quando você pede um fechamento de um órgão republicano desse, né, que tem uma funcionalidade dentro da estrutura republicana do Brasil, é você dialogar com um discurso autoritário. Não importa quem esteja pedindo, quem esteja fazendo protesto, mas fecha intervenção militar já. Intervenção, sei lá, trabalhadora já, vamos acabar com o STF. Qualquer intervenção que vise, né, dizer fechar o STF e tal, ela tem sim um viés ideológico autoritário. Seja lá quem peça, tá? Independentemente. A gente tem que lutar pelo aperfeiçoamento das instituições republicanas. Fortalecer, tornar mais viável, menos corrupta. Quando você está doente, você fala que me dá uma faca que eu vou me matar. Quando a democracia está com defeito, você não pode matar a democracia. Você tem que procurar um remédio, procurar fortalecê-la. Senão a gente cai no abismo, né? E esse abismo se chama ditadura, governo autoritário, como foi o Estado Novo. Tá? Vamos lá. Gente, aproximação e divergência com fascismo e nazismo. Vargas, ele não era nazista, até porque não dava para Vargas ser nazista, né? Não sei se você já viu uma imagem de Vargas, tem aqui um baixinho, né? Apesar de ser gaúcho, né, e tal, porque o tipo físico gaúcho, né, mais branco, mais alto e tal, baixinho, o nariz, né, meio que de porrote, não dava para ele ser nazista, né? Só se ele fosse suicida, né? Como a gente já discutiu sobre isso, né? A ideologia nazista. Dialogou com o fascismo. A grande diferença de Vargas para o fascismo é que no fascismo existe um partido único. Durante o Estado Novo, não existia partido no Brasil. Era Vargas. É muito peculiar. Por isso que eu botei aqui a ditadura, Estado Novo, golpe à brasileira, Estado à brasileira. É uma forma muito peculiar, tá? Então se aproximava no sentido de concentrar todos os poderes na mão do Executivo Federal, né?
E se distanciava porque não tinha essa lógica do partido, não tinha a ideologia eugênica do nazismo, não podia. Era um estado de compromisso. Tipo, eu me comprometo com vocês, povo. Agora, sim, você não pode questionar, do jeito que eu quero. Né? Outra aproximação de Vargas com o nazismo, né? Com a ideologia nazifascista, é que a gente vai ver, isso foi uma questão do Enem, durante o governo varguista, não poderia entrar aqui judeu. Ficou proibido a entrada de judeus no Brasil. Isso mostra um diálogo, né, uma aproximação com Vargas com o nazismo. Vargas recusou o liberalismo, o que era dos Estados Unidos, né, o liberalismo econômico, essa política, né, capitalista e tal. E fez com que houvesse um intervencionismo estatal muito forte. Era o Estado como promotor do desenvolvimento. A mão do Estado ela existia, não total, como era nos regimes totalitários. Aqui a gente não está falando de totalitarismo, a gente está falando de governo autoritário. A gente discutiu isso também. Tá certo? Característica do Estado Novo. Desenvolvimento econômico através da industrialização. Era a grande meta Estado novista. Industrializar, desenvolver, crescer o Brasil. Vargas tinha um programa durante o governo Vargas do Estado Novo que ele incentivava as famílias a terem filhos. Aquela família que tivesse acima de 6 filhos, ele recebia uma grana do Estado. Mas o que era isso, minha gente? O que era isso era o seguinte, o Brasil precisava de mão de obra, precisava crescer as cidades. Então o governo ele incentivava o crescimento das famílias brasileiras. Né? Olha que coisa, né? Que coisa louca, né? Hoje, e a média de filhos por família era muito grande naquela época, né? Imagina incentivada pelo Estado, né? Vargas foi o pai do trabalhismo nessa política de aproximação com o trabalhador. Usando como o meio de comunicação o rádio, onde chegava em todo lugar, tinha um programa, eu sempre falo desse programa porque eu acho assim fantástico, né? O que Vargas fez era cartas ao presidente. Nas cartas ao presidente, Getúlio dizia assim, meu povo, o que é que você está precisando? Mande uma carta ao presidente. E ele respondia todas as cartas. Óbvio que ele não via todas as cartas, né? Então era a equipe dele que pegava a assinatura dele e pá, enviava. Muitas dessas cartas pedia, imagina só, você está no sertão do Araripe, lá no sertão pernambucano, Doutor Getúlio, como ele era chamado. Eu lhe peço para você ser padrinho do meu filho. Aí Vargas aceitava ser padrinho do filho e mandava uma cartinha para o padre. E o padre ia batizar o menino. E quem é o padrinho? É o doutor Getúlio, é o presidente do Brasil. Você tinha uma relação de intimidade com o presidente. O presidente era seu compadre, né? É isso que eu estou falando, né? Essa aproximação de Vargas, ele inventou isso, minha gente. É Vargas que inventa isso. Por isso que ele é importante. Aí você, professor, isso é a política populista. É isso. É exatamente essa palavra. Ele inventou aqui no Brasil o populismo. Essa política de aproximação. Hoje o populismo ele tem um ar, um tom muito pejorativo. Mas ser político populista na década de 30, 40, 50, 60, né, era ser o grande político. Né? Era esse político que tinha aproximação com a massa. Existia, né, um sentido muito positivo. Hoje o populista, seja de direita, seja de esquerda, né, aquele cara, o que tapia, o que não faz o seu trabalho direito e tal, a palavra populismo ela sofre uma perca, uma mudança de significado ao longo do tempo. Mas o populismo, na época que a gente está falando aqui, década de 30 e 40, né, era falar do que existia de mais novo na política. Era aquele cara aquele político que estava próximo ao povo, escutando, atento às demandas do povo. Beleza? E Vargas é o fundador do populismo no Brasil. Certo? Opa, deixa eu passar aqui. No sentido, deixa eu abrir a porta aqui que tá fazendo calor agora, a Marquita parou. Nesse sentido de promover a industrialização, o governo criou várias frentes de intervenção. E uma das formas mais marcantes que começou a ser construída no Estado Novo, terminou mais lá na frente, quando Vargas volta ao poder, a gente vai ver isso, essa carência de siderurgia. Gente, o que é uma siderurgia?
Para todo país se industrializar, é preciso que ele tenha indústria de base. Indústria de base é o quê? É a indústria que constrói equipamentos para outras indústrias. Como é que a fábrica de papel vai produzir papel se não tem um maquinário? E onde é que faz esse maquinário para as indústrias? Na siderúrgica. Né? A siderúrgica ela pega o ferro bruto, né? O minério bruto, e transforma em máquinas. Então Vargas já criou, né? Vendo que existia essa carência, né? Foi a primeira vez que o Estado brasileiro ele se compromete a intervir, se compromete a industrializar o Brasil, o apoio americano para a criação da grande companhia siderúrgica nacional. E existia um apoio financeiro. Os Estados Unidos deu dinheiro ao Brasil. O Brasil investiu na indústria aqui. Nossa, como os Estados Unidos são bonzinhos, né, professor? Nossa, né? Gente, política nada de graça, né? Nada de graça. Por que os Estados Unidos estavam fazendo isso? Porque na década de 40, o mundo estava em guerra, tá? O mundo estava em guerra. E, percebendo essa tonalidade mais próxima ao nazifascismo, os Estados Unidos tentam trazer o Brasil para o lado americano. E aí sai aí a intervenção, né, aqui ele dá dinheiro mesmo ao governo brasileiro, e o governo brasileiro, né, junta dinheiro e constrói a Companhia Siderúrgica Nacional, que veio, esse apoio financeiro veio em troca de apoio brasileiro aos aliados, né, Inglaterra, França, Estados Unidos, que combateram o nazifascismo. A Companhia Siderúrgica Nacional era fundada no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Volta Redonda, e constrói uma mega indústria. Até hoje existe, né? Hoje não é estatal mais, hoje foi privatizada. Mas ela passou durante boa parte dos anos que existiu, foi estatal. Então era o Estado promovendo a industrialização. Tá? A guerra possibilitou o desenvolvimento da indústria de base. Porque o mundo estava em guerra, né? Então o Brasil não tinha opção, ele tinha que produzir uma indústria. Então, você vai ter, de forma indireta, a Segunda Guerra Mundial, você tem a instalação da indústria siderúrgica nacional, que daí vieram várias outras indústrias no Brasil. Tá certo? É em 1943 que Vargas vai lançar o seu pacote social. Deixa eu pegar no livro aqui, né? Então, a legislação social do governo varguista. Essa legislação social, em 1943, você vai ter a consolidação das leis do trabalho. Sabe aquela carteira de trabalho, aquele negocinho azul, que significa que você tem 13º, férias remuneradas, 8 horas de trabalho diária, e se passar disso é hora extra, né? Você tem uma jornada semanal. Isso tudo foi criado em 1943 por Getúlio Vargas. O trabalhismo, essa aproximação com o trabalhador, essa política voltada para as demandas dos trabalhadores. Professor, foi Vargas que deu isso ao trabalhador. Ele criou, foi no governo dele, mas isso é uma demanda desde o século XIX da classe trabalhadora, né? Não esqueçamos disso, tá? Vargas foi importante, sim, foi. Mas isso é uma demanda antiguíssima da classe trabalhadora, tá? Então, a criação da Justiça do Trabalho, da Carteira de Trabalho, da instituição do salário mínimo, do descanso semanal remunerado, da jornada de trabalho de 8 horas de regulação do trabalho feminino, trabalho de menores. Né? Poderia um menino de 15 anos, 14 anos trabalhar e tem uma carteira de menor. Foi regulamentado o trabalho de menor nessa época. E o trabalho feminino. Então, a CLT, Consolidação das Leis de Trabalho, ele chega no Brasil através do governo Getúlio Vargas, em 1943, para os trabalhadores urbanos. Pega um batom, um blush, uma caneta vermelha, marca isso no teu caderno, tá? Eu já vi isso muito cair no Enem, inclusive. A CLT, esse conjunto de direitos que foram construídos no Brasil, em 1943, durante o Estado Novo, foi para os trabalhadores urbanos. Os trabalhadores rurais não tinham acesso a esse arcabouço de legislação. Beleza? Então, o Estado criava mecanismos para interlocução direta com a classe trabalhadora. Né? Isso foi uma coisa que Vargas fez com brilhantismo. Né? Se você concorda ou não, aí é outra história, mas essa interlocução foi feita de forma brilhante. O Estado canalizando as agendas da classe trabalhadora para dentro da esfera do poder,
sendo o intermediário das ações trabalhistas antes negado. A ideia de se criar uma justiça do trabalho era que o Estado tinha que intermediar a relação entre capital e trabalho, empregadores e empregados. Era o Estado que ia fazer essa intermediação. Agora, empregadores, vocês vão ter uma responsabilidade com os empregados. Você vai ter que pagar salário mínimo, você vai ter que pagar 13º, você vai ter que pagar um conjunto de legislação de direitos que esse cara, que a classe trabalhadora, tem direito. Massa? Então, a ideia era essa, intermediar as questões laborais, as questões trabalhistas. Certo? Gente, só fazendo outra ponta aqui, uma reflexão. A política neoliberal, ela quer exatamente, né, a extinção desses direitos trabalhistas. É uma coisa que é um fenômeno hoje muito, muito vivo no Brasil e no mundo. O neoliberalismo, ele acha que essa legislação trabalhista, ela aprisiona o mercado, faz com que o mercado não caminhe, né? Então, o neoliberalismo, que significa o novo liberalismo, ele pressupõe a não intervenção do Estado na economia e um afrouxamento dessas regras, dessas legislações, inclusive legislações trabalhistas, né? Então, o mundo para um neoliberal é um mundo sem direitos trabalhistas, sem leis trabalhistas, porque isso faz com que dê prejuízo ao empregador e tal, e tal, e tal. Né? É uma discussão muito complicada, né? Mas eu estou apresentando aqui, né, as duas faces. Um governo que intervém muito e que criou leis trabalhistas e uma perspectiva, uma ideologia de Estado neoliberal, por exemplo, na qual a gente vive hoje, né, que fez uma grande reforma, desde Michel Temer, né? O Bolsonaro, o atual presidente, né? O anterior, o Michel Temer, ele fez uma reforma trabalhista dentro da CLT que deu uma dinâmica mais aos empregadores, porém diminuiu o direito dos empregados, né? Isso é uma discussão muito antiga e esse acordo é difícil de fechar, viu? É muito difícil de fechar, tá? Mas saiba disso, o Estado varguista ele pressupunha o Estado presente ali, inclusive na efetivação do direito do trabalhador. O Estado neoliberal, a ideologia neoliberal, que a ideologia, né, é uma perspectiva de pensamento, ela pressupõe o fim, ruptura desse tipo de acordo representado pela CLT. Estado e economia. Só para você saber o que foi criado. Conselho Federal de Comércio Exterior, Conselho Técnico de Economia e Finanças, Conselho Técnico de Petróleo, Conselho Nacional das Águas e Energia Elétrica. Foi criado aqui também no governo Vargas, né? Vai ser criado no governo Vargas a Eletrobras, que para produzir energia. A Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia Vale do Rio Doce, a maior mineradora de ferro do mundo até hoje. Hoje é privada, né? Foi privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso, que tem uma ideologia diferente do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele era pelo Estado presente, né? Fernando Henrique teve uma perspectiva, enquanto foi presidente, liberal, neoliberal. Então, a privatização, certo? Mas perceba, tudo é ideologia, né? Tudo é forma em diferentes momentos da história, de você governar. Cultura, educação, cultura e propaganda. Se criou a Universidade do Brasil. Faz um asterisco aí, viu? Criação do o SFAM, Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. É o primeiro órgão dentro do Estado brasileiro que começou a criar o que são patrimônios no Brasil. Tá? E para os fãs, nessa primeira fase, você tem a criação. O que é patrimônio no Brasil? É aquilo que é construído, patrimônio material da cultura europeia. Tá? Não dava para a capoeira ser considerada patrimônio aqui, né? Porque a discussão tinha muito o que percorrer ainda. Na década de 30 existia um preconceito muito grande, como existe até hoje, né? Mas assim, o racismo não era crime, né? Não tinha-se a cultura negra como parte da cultura brasileira, né? Infelizmente. O Instituto Nacional do Livro, reforma no ensino secundário, você teve uma reforma aqui que proporcionou uma expansão da educação no Brasil, a criação da Pontífice, da PUC, Pontífice Universidade Católica, o Departamento de Imprensa e Propaganda, outro asterisco aí, vou falar nele aqui na frente, cadê?
vou falar nele na frente. Uma imprensa que vai ser controlada pelo Estado. Você tem o Jornal Amanhã, aqui em Pernambuco, por exemplo, vai ser controlado por Agamenon Magalhães. Uma cultura política baseada nessa negociação entre políticos e povo, e classe trabalhadora, e direitos. Tá? Você tem aqui, gente, eu botei a hora do Brasil. Anota no teu caderno aí, meu irmão. Hora do Brasil. Hoje se chama Voz do Brasil. Voz do Brasil. Aquele momento chato que quem escuta rádio, né, para a programação do rádio, é lei, né? Houve uma flexibilização. Antigamente, parece que era 6 horas, dava 6 horas, todo rádio ele tinha que noticiar a Voz do Brasil. Hoje o rádio escolhe qual que vai ser a hora, mas tem que ter. O que é a Voz do Brasil? É a antiga Hora do Brasil. A Voz do Brasil hoje, ela é o que o governo fez durante o dia. Tipo, dizendo à sociedade o que é que fez. Vargas, quando criou a Hora do Brasil, né, como ele tinha essa intenção de se aproximar ao povo brasileiro, a maior parte do povo brasileiro na década de 30 e 40 era analfabeta, então qual o meio de comunicação mais expressivo do Brasil? Era o rádio. E Getúlio se ligou nisso. Ele era um homem inteligente. Para você ouvir, você saber o que o governo estava falando, bastava você ligar o seu rádio na sua casa. E aí Getúlio, semanalmente, ele estava lá falando com o povo, dando notícia do seu dia a dia, o que é que ele estava fazendo para o Brasil. Né? Houve uma construção do Vargas, protetor do pobre. Essa construção ela se deu durante o Estado Novo, a partir dessa manipulação que existia da imprensa e do meio de comunicação, principalmente do Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. O DIP ele tinha duas características: fazer censura, tipo, o jornal poderia noticiar, poderia, mas antes tinha que passar pelo DIP, pelo aval do DIP. Isso é censura, tá? Você limita a liberdade de expressão. Mas também o DIP tinha a ideia de construir a ideia de um grande presidente. Um presidente patriota, um presidente que ama suas crianças, um presidente que ama seu povo. Né? E aí, várias e várias imagens como essa, gente. Texto, jornais no Brasil inteiro, a Hora do Brasil, uma enxurrada de informação para construir essa imagem de Vargas que é consolidada hoje no Brasil. Um grande benfeitor. Inclusive, né, durante muito tempo a gente acreditou tudo a Vargas, né? Tipo, foi quem fez deu a lei trabalhista. Foi que deu o voto feminino, né? Hoje uma nova leitura da história, né? Uma leitura mais democrática da história, né? Uma vez de outro ângulo, né? A gente problematiza essa construção de Vargas. Percebe? Enfim, Vargas ele foi genial na proposta que ele estava tomando, né? Então, os direitos sociais e trabalhistas, você tem a consolidação da lei do trabalho, ideologia do trabalhismo, essa aproximação. Vargas, ele cria, nos últimos anos do Estado Novo, o Partido Trabalhista Brasileiro. Censura. O DOPS, já existiu o DOPS, mas foi fortalecido do Vargas. Anota aí. Departamento de Ordem Policial e Social. Era uma espécie de polícia política para perseguir aquelas pessoas que eram contra a ditadura do Estado Novo. Todo regime que se quer autoritário, que se constrói autoritário, ele traz consigo repressão. Ele traz consigo limite da liberdade de expressão. Durante o Estado Novo não foi diferente. Como falei você, né, a Lei de Segurança Nacional, né, porque, por exemplo, o grande alvo da Lei de Segurança Nacional era o comunismo, né? Então essa obsessão por combater, destruir o comunismo, na década de 30 e 40 por Vargas, né? Ele deu ao governo federal uma lei que qualquer partido, qualquer ideologia contrária aos interesses da nação poderia ser reprimida. Veja como isso é perigoso, né? Seja quem for que implante. Né? O que é uma ideologia perigosa? É o quê? É eu ser favorável de um Estado interventor? É eu ser favorável de um Estado liberal? O que é? Né? Então existe um limite aí, existe uma discussão aí que é
é bem plausível a gente problematizar e refletir. Como eu disse a vocês, né, o Departamento de Imprensa e Propaganda que fazia essas construções de Vargas e também estabelecia a censura. Com a vitória dos aliados, em 1945, os aliados, Inglaterra, União Soviética, França, Estados Unidos, derrotaram o nazifascismo e o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial, mesmo sendo uma ditadura, por uma aclamação. O povo pedia, né? Vamos entrar lá, porque vamos entrar na Segunda Guerra Mundial, vamos participar da Segunda Guerra Mundial. Então, essa entrada no Brasil na Segunda Guerra Mundial, olha que contraditório, olha como Vargas é contraditório, né? Não tente estabelecer um perfil para Vargas, tá? A pessoa Vargas é de direita ou de esquerda? De direita ou de esquerda. Esqueça isso. Não tem como você encaixar ele nisso, tá? Vargas, com uma ditadura aqui no Brasil, que tinha características fascistas, mas que estabelecia contato direto com o trabalhador, perseguia o comunismo, perseguia também aqui o integralismo, que seria os fascistas do Brasil. Então Vargas era tudo ao mesmo tempo, não era nada. Percebe como é? O homem das mil e uma faces. Um governo autoritário aqui, que tinha características fascistas, entrou na Segunda Guerra Mundial para combater o nazifascismo. É isso mesmo. Combater o nazifascismo. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial e o nazifascismo é derrotado, não fazia sentido um Estado autoritário continuar. Então, em 1943, 44, quando se viu que a Alemanha nazista e o fascismo estavam sendo destruídos na Europa, parte dele, né? Então, não tinha mais espaço para Vargas. Então, o que foi feito? Vargas começou a abrir para novas eleições. Criou o PTB e queria ser candidato a presidente depois de 15 anos. Então, só que existia um movimento popular, olha só que coisa louca, um movimento queremista. Queremos Getúlio, porque ele nos deu aposentadoria. Está aqui, alguns trabalhadores reunidos levantando, queremos Getúlio presidente. Eles queriam voltar em Getúlio Vargas. Só que, antes de haver eleição, uma junta militar, liderada por Eurico Gaspar Dutra, depois Getúlio Vargas, e assumiu o governo do Brasil e proibiu que Vargas fosse candidato a presidente. Vargas, apesar da aclamação popular, houve um boicote das eleições. A Constituinte ele não foi. Em 1945, houve as eleições, houve o golpe e Eurico Gaspar Dutra se torna o presidente interino do Brasil. E Getúlio se candidata ao Senado e venceu as eleições. Fácil. O senador mais votado. Tem historiadores que falam que foi uma fase muito difícil. Ele deixou de ser o todo-poderoso presidente do Brasil para ser um mero senador da República. E ele quase não aparecia no Rio de Janeiro. Ele ficava muito lá para o lado das bandas dele, que era o Rio Grande do Sul. Certo? E em 29 de outubro de 45, Vargas foi deposto pelas forças militares. O general Eurico Gaspar Dutra foi eleito presidente da República, selando assim o fim de períodos da nossa história marcado pela repressão e violação dos direitos individuais e coletivos, que foi o Estado Novo, de 37 a 1945. Mas vejam, Vargas era ditador, criou legislação trabalhista, criou aproximação para o povo, e o povo queria votar nele. Foi proibido de ser candidato a presidente, mas foi candidato ao Senado e ganhou. Certo? Criação de Estado Novo. Interventorias. Acho que eu já falei isso aqui, né? Ou não, esses órgãos aqui não. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foi criado também durante o Estado Novo. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. O Serviço Nacional de Aprendizagem, o SESI, SENAI, SENASC. Não, SENASC não existe, né? Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que é SENAC. SENAC, SENAI e o SESC, que é o Sistema S, né? SESC, SENAI e SENAC.
foram criados nessa época. Porque a ideia era formar a mão de obra. Inclusive, uma coisa que eu não falei para vocês, em 1936, né, ainda no governo Vargas, foi criado o CODAI. O CODAI, quando foi criado, foi aqui em Vitória Santo Antão, Aprendizado Agrícola de Pacas, foi o primeiro nome do CODAI. Ele tinha a função de formar mão de obra. Esse governo varguista, ele teve essa característica, né, gente, de criar mecanismo para formar mão de obras. Mão de obra mais especializada. Beleza? E para finalizar, eu vou fazer tudo nessa aula mesmo. São 35 minutos, dá tempo para ficar uma aula de 45 a 50 minutos. Eu disse a vocês que em 45, Vargas caiu, depois de 15 anos no poder. Os últimos 7 anos, uma ditadura. Essa caída de Vargas em 45, né, o nacionalismo, o Partido Comunista, os grupos liberais fizeram o jogo político nacional uma delicada teia de interesses e alianças. Porque quando acaba a repressão, quando acaba a ditadura, você vai poder ter liberdade de expressão. Então o Partido Comunista Brasileiro vai voltar, vai ser criado outros partidos mais de direita. Você vai ter uma liberdade de expressão, né? Porque você vai ter uma redemocratização. Em 1946, você vai ter uma nova eleição, que vai ser, né, o Dutra ele vai ser eleito de novo pela Assembleia Constituinte. Então, essa fase aqui, ó, que a gente vai estudar, vai dar continuidade, de 1945 a 64, é conhecido como a Era Populista. A gente vai ver aqui alguns governos aqui no meio. Dutra, Eurico Gaspar Dutra. A gente vai ver governo Vargas, de novo, porque Vargas volta ao poder. Vai ver isso agora. Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Em 1964 tem a intervenção militar, onde você vai ter, né, novamente uma interrupção com a democracia, caracterizando novamente outra ditadura no Brasil. Essa, uma ditadura militar. Certo? Então, o populismo, essa coisa de o político próximo ao povo, trouxe valores e ideias que colocaram o grande líder, o grande político, como o porta-voz das massas. Suas ações não mais demonstravam sua natureza individual, mas o transformavam em homem do progresso, defensor da nação, representante do povo. Entre 45 e 47, Dutra assumiu o poder no Brasil como presidente. E Vargas como senador, né, faz parte da instituição republicana do Senado Federal. Em 1950, tem novas eleições. As novas eleições de 1950, gente, foram ganhadas, né, por Getúlio Vargas, que pela primeira vez vai se colocar como candidato e vai ser eleito pelo povo depois de 15 anos, sendo desses 15 anos 7 de ditadura. Professor, então a ditadura era boa, né? Depende da sua avaliação, da sua plataforma. Se você fala de uma plataforma democrática, nenhuma ditadura é boa, né? Nenhuma. Mas foi bom, o povo quis aí, né? O povo, na década de 30, 40 e 50, né? Ele autorizou Vargas, mesmo ele sendo um ditador, porque entendeu que naquele momento ditadura foi uma coisa boa para a grande maior parte da população. Né? É contraditório? É. A democracia aqui fica nessa corda bamba, né? Enfim. Em 1951, Getúlio Vargas ele retornou ao posto de presidente. Tinha um cartaz que dizia assim, bota o retrato do velhinho na parede outra vez que ele está voltando. Ele está voltando. E Vargas começa a se aliar aos defensores do nacionalismo de um lado e do liberalismo do outro. Entre as principais medidas tomadas nessa fase do governo Vargas, você tem a criação de duas grandes estatais estratégicas. Vargas ele cria na década de 50 a Petrobras e diz assim, o petróleo ele tem que ser nacionalizado. A Eletrobras, existe até hoje, gente, a Eletrobras, e essa ainda é do Estado. Tá? Alguns governos tentaram vender, mas não conseguiram. É porque a produção de energia, né? A produção de energia ela é vital para qualquer país. E a grande parte dos países mantém isso, não vende para outras empresas de outros países do mundo.
né? E mantém isso como uma produção nacional. E Vargas cria a Eletrobras. Tem João Goulart, guarda esse nome, que vai ser um presidente importante da história do Brasil, João Goulart, para assumir o Ministério do Trabalho. Então Getúlio Vargas volta, potencializa essa coisa do Estado interventor, mas dialoga ao mesmo tempo com o liberalismo. No entanto, essas medidas nacionalistas elas vão desagradar a elite brasileira, principalmente a UDN, que seria hoje, né, um partido da extrema-direita. Essas elites, os setores do oficialato, do exército, entre principais críticos do governo, estavam Carlos Lacerda, esse cara aqui da foto aqui, Carlos Lacerda, foi governador da Guanabara, do estado da Guanabara, que hoje é Rio de Janeiro, né? Foi candidato à presidência da República, mas nunca chegou a ganhar. Lacerda era da UDN e Lacerda era um ferrenho crítico de Vargas. Então, acusava o governo de promover a esquerdização, de promover um nacionalismo esquerdista no Brasil, uma destruição no Brasil, uma corrupção no Brasil. E existia uma rixa pessoal, inclusive, entre Lacerda e Getúlio Vargas. Gente, eu estou falando Lacerda, mas perceba, né? Imagina quantos grupos de empresários internacionais, quantos grupos de empresários brasileiros queriam participar da produção de energia, da produção do petróleo. Por exemplo, as águas, as quedas d'água, elas foram todas nacionalizadas durante o governo Vargas, né? Isso, olhando com um olhar liberal, queria dizer que Vargas estava muito mais alinhado a uma política mais do ponto de vista socialista. Apesar de Vargas nunca ter sido socialista, né? Mas assim, estava mais para o socialismo do que para o liberalismo. Então essa elite brasileira, junto com a burguesia internacional, começou a pressionar muito Getúlio Vargas, porque contrariava os interesses de gente poderosa. E aí, o Lacerda, esse cara aqui, né? Gente, esse cara aqui, ele era um cara que fazia programa de rádio. A televisão estava surgindo nessa época. Ele ia para a televisão e metia o pau. Escrevia vários jornais e criticava Vargas. Muito, e muito, e muito, e muito. Até que o chefe da segurança de tenta matar Lacerda, mas não consegue. Mata um sargento da aeronáutica que estava com ele e acerta a perna de Lacerda. Pronto. Olha aí o que o presidente fez. Ele mandou matar a sua oposição. Podemos confiar? Será que ele não quer voltar para a ditadura? E a pressão ficou muito forte, muito forte. E Vargas foi perdendo pouco a pouco a base de apoio no Congresso. E no regime democrático tem que ter base de apoio no Congresso, né? E essa base de apoio começou a acusar Getúlio de corrupção e pediu impeachment. Isso foi crescendo muito, a ponto de alguns analistas dizem que ia ser inevitável. Vargas ia sofrer impeachment. Mas antes de sofrer impeachment, né, em 1954, Getúlio Vargas, se vendo pressionado, e outros estudiosos de Vargas diziam que ele era um homem sedento pelo poder, ele decidiu se suicidar. Lá no Palácio da Guanabara, no Rio de Janeiro, que era a sede do governo do Brasil, Getúlio Vargas, o presidente Getúlio Vargas, ele se suicida com um tiro no coração. Há quem questione o suicídio dele e tal. Mas a versão que os fatos, que a historiografia mostra é que ele realmente se suicidou. E quando Vargas se suicida, minha gente, há uma comoção grandiosíssima. Suicidou-se o presidente. Aquele povo que estava... E aí? É para o governo sair ou não? É para ter o impeachment ou não? Foi comovido. As ruas do Brasil, de norte a sul, foram lotadas pela população. Isso aqui é a Praia do Copacabana, no Rio de Janeiro, gente. Foi tomada pelo povo. Lacerda teve que fugir de helicóptero. A casa dele foi invadida, pedrejada. O que acontece? Vargas morreu. Acabou. Mas politicamente ele venceu. Porque os presidentes que vão ser eleitos mais na frente, os próximos presidentes, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros, João Goulart,
vão ser herdeiros dessa política populista do Getúlio Vargas. E da morte de Vargas para frente, até 64, a política brasileira vai se dividir em varguista e não varguista. Vai ser muito forte isso, tá? Então, saindo da vida para entrar na história, como ele colocou no fim da sua carta testamento, quando suicidou, ele deixou uma carta que foi publicada nos jornais da sua época. Em 1954, chegou o fim a trajetória desse político, que foi contraditório, que caminhou entre ideologias, que foi amado pelo povo e foi odiado por outro povo. Esse homem, esse político das 1001 faces de Getúlio Vargas. Tá certo? Estude esse período. É um período que cai muito, né, no Enem. E ele se divide dessa forma, tá, gente? Como eu fiz aqui, né? Governo provisório, governo constitucional, Estado Novo e a volta de Vargas de forma democrática. Certinho? Vamos embora para frente, que atrás a gente quer nem olhar. Vamos embora. Tchauzinho e até a próxima aula, minha gente.